Agora a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o Célio Gama Chaves. Ele é psicólogo e vai falar com a gente hoje sobre o cuidado com o isolamento social, o equilíbrio emocional, a ansiedade durante esse período de quarentena, durante esse período que estamos vivendo atualmente. Bom dia, Célio. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Jadir. Tudo bem? É uma honra estar aqui para poder estar compartilhando um pouquinho sobre essa questão desse momento de pandemia. É um momento de dificuldade, um momento de ansiedade muito grande, excessiva, juntamente com muitas situações e notícias que estão acontecendo. Nos bastidores aqui eu conversava com o Célio e nós falávamos justamente sobre essa questão. O quanto as pessoas estão vendo notícias ruins. Na verdade, assim, a situação é preocupante com o que estamos vivendo nos últimos dias em decorrência do coronavírus, mas a pessoa precisa ter um equilíbrio emocional, não é, Célio? Sim, isso. Interessante a informação, assim, que nesse momento de pandemia, de situação de perigo, situação de risco, ela gera um gatilho, sim, na verdade. E esse gatilho, ele desperta a angústia de todo mundo. Então todos nós temos alguma angústia, uma tristeza, alguma insegurança, e mais ainda potencializado pelo momento que nós estamos passando. Então essa angústia é como eu vou dar conta dela. Então tem pessoas que dão conta, tem outras pessoas que já não estão dando conta, já tem um pensamento mais negativo, que vai acontecer alguma coisa, vai ter pensamento que vai ter morte, doença. E com esses pensamentos eu vou buscar uma defesa, vou buscar uma fuga, até para se preparar mais. Sim. Acaba indo mais em notícias. Então vem notícias de fake news, vem notícias de informações do coronavírus. A rede social também disseminando muita informação falsa. Muita. E aí o que a pessoa, ela se apega nessas notícias e acaba sofrendo mais ainda com essa angústia. Então é um momento de incerteza, é um momento de dificuldade. E como que eu dou conta, que meu aparelho psíquico, que é a mente, sim, dá conta dessa angústia. Então é importante a gente entender um pouco dessa estrutura. Nós temos um aparelho psíquico, que é a mente, e que o comandante dele é o pensamento. Se eu pensei, vou sentir e aí eu vou agir. Então ali no pensamento, se eu tenho um pensamento mais positivo, eu vou conseguir lidar mais com essa situação. Eu vou pensar mais positivo. Primeiro vem no pensamento. Então vem aquela informação, nossa, o que está acontecendo no Brasil? Sim. O que está acontecendo no mundo? Vai acontecer aqui na minha casa? Talvez venha esse pensamento. Como que eu vou administrar? A questão não é deixar de vir, vai vir. A questão é como eu vou administrar nesse aparelho psíquico para não contaminar meu sentimento e eu poder ter uma ação disfuncional, atrapalhada e às vezes até trazer insegurança para casa. Os filhos não estão entendendo nada. Sim. E através dessa conexão de pai, mãe, passa isso pro filho também. E aí a gente fica preocupado com essa casa, até mesmo no isolamento, né? E era justamente isso que eu até conversava com o Célio aqui nos bastidores, essa questão da quarentena. Todo mundo sabe, na verdade aí, os pedidos da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos públicos, de que tem que ficar em casa justamente para poder evitar aglomeração, evitar a proliferação do coronavírus. A gente sabe que não é fácil, chega um momento em que realmente há um esgotamento de você ficar em casa, não tem nada para fazer. Eu queria saber de você o seguinte, Célio, a pessoa que não tem nenhum problema, ela pode desencadear algum problema, por exemplo, ansiedade, alguma compulsão por conta desse efeito da quarentena? Boa pergunta, como eu tinha falado. Essa situação, esse momento que nós estamos passando, coronavírus, da pandemia, é uma situação que, na verdade, gera um gatilho. Sim. Que desperta uma angústia. Essa angústia fica guardada no sentimento. E fica ali guardada enquanto eu estava dando conta. Só que houve um gatilho agora. Uma situação de perigo, uma situação que revela um medo. Então está revelando algo mais fragilizado na minha vida nesse momento. É como eu vou dar conta dessa angústia. E se eu não estou dando conta, se o aparelho psique não está dando conta, aí que é a grande sacada. O aparelho psique, ele passa isso para o corpo. Sim. Então, quer dizer, eu não estou dando conta, a mente não está dando conta daquela situação, daquele momento, potencializa para o momento que nós estamos vivendo hoje atual, e aí potencializa, somatiza no corpo. É um momento de eu sentir alguns sintomas,
né? Sintomas como uma ansiedade mais excessiva, um batimento. Quantas pessoas estão sentindo um batimento cardíaco acelerado e antes não estava sentindo? Mas devido a uma reação também instintiva, porque a ansiedade é um medo, e nós estamos passando por uma situação de perigo. Então é uma reação do corpo somatizando instintiva, mas também pode vir potencializada por uma angústia. E aí essa situação desse sintoma está bem frequente. Então eu não consigo mais, talvez, sair do quarto, eu vou ter dificuldade de conversar com a família. Como profissional da área de saúde, trabalhando no hospital, chegando em casa, a preocupação do profissional continua. Então, quer dizer, ele não está só lá no hospital, bem atento. Às vezes até no hospital ele está atento, ele está distraído, porque ele está bem focado usando as suas percepções de sentidos. Mas quando essa preocupação fica um pouco mais relaxada, ela fica preocupando, nossa, será que eu estou contaminado? Eu posso contaminar a minha família? É uma das maiores preocupações do pessoal do profissional da área da saúde, preocupado de contaminar a família, né? Até porque ele já está preparado. Ele sempre lidou com doença e sempre lidou com dificuldade. Agora é diferente. Sim. Agora a casa inteira tem que saber lidar com essa doença. A casa inteira tem que ter o isolamento. Hoje, qual que é a nossa maior dificuldade em nível mundial nessa questão de saúde? É que o hospital, a área de saúde sempre deu conta. A nossa dificuldade é que todo mundo agora tem que dar conta. É verdade. Então sempre teve treinamento de higienização da mão, higienização para os aparelhos para ser utilizados com o paciente. Então os enfermeiros sempre teve esses cuidados. Agora a questão disseminou para todo mundo. Então essa questão do isolamento social também, a quarentena, para servir para a nossa saúde, para nós dar conta do serviço público, serviço de saúde, na demanda que vai existir, né? Porque os casos estão acontecendo, situações estão acontecendo e pode aumentar. Então é um caso muito sério. Então, primeiro, acho que é bom frisar, Jade, a gente ter um reconhecimento. Sim. Reconhecer, ver que realmente nós estamos passando por uma situação de perigo, né? E tentar dar conta daquele perigo. Tentar entender, não é? O que é o problema, o que é a situação. Isso, tentar entender, tentar conhecer mais, tentar aprofundar mais. Mas informações aonde tem fonte certa, aonde tem pessoa certa para poder compartilhar, aonde tem um grupo ali do WhatsApp que não passa só várias... Porque dá para entender algumas outras coisas, dá para saber mais algumas informações, também dá, mas aquilo que é o foco mesmo, né, sobre o que está acontecendo nesse momento atual. Então é importante a gente ter essas informações e reconhecer. Filtrar, a gente pode dizer, não é? Filtrar essas informações aí sobre o coronavírus. Isso, e esse filtro é no pensamento. É onde começa tudo. Aonde que eu posso ter um filtro melhor, um olhar melhor, e depois eu venho, trato esse meu sentimento e eu começo a agir de uma forma mais funcional dentro de casa. Não, meu filho, vai passar, vai dar certo, vamos ficar em casa, vamos deixar só aquelas pessoas que precisam mesmo estar dando conta, porque nós estamos agora com novos hábitos, né? Agora nosso hábito é ficar mais em casa. Então, não temos isolamento social total. Nós estamos socializando com o pessoal de casa. Então, como agora eu vou me readaptar, me reinventar, trazer um ressignificado de casa agora. É uma oportunidade para você poder reencontrar, né, digamos assim, com os seus familiares, com as pessoas que moram ali na sua casa, que acaba que durante a rotina do dia a dia, né, você tem pouco contato, acaba não tendo a oportunidade de sentar numa mesa para poder almoçar, para tomar um café, às vezes para assistir um filme, a família reunida ali. Então acaba que essa quarentena possibilita isso, né? Então a pessoa tirar ali uma positividade, né? Uma ação positiva dessa situação de isolamento social, não é, Célio? Isso, bacana. Eu sempre gosto de comentar sobre a questão da percepção de sentido, que é onde que entra as informações para esse aparelho psique. E o tato é importante, claro, que um conjunto ali familiar, né? O olhar é importante, o ouvido é importante. Então a nossa rotina mudou, nossos hábitos mudou.
Então, a gente pode, dentro desse momento de dificuldade, reinventar. Sim. Voltar aos valores, talvez, até mesmo familiares, né? Filhos que estão trancados dentro do quarto, que a gente pode deixar a porta um pouco aberta, poder compartilhar. Então, agora, o nosso mundo foi voltado a alguns princípios familiares, uns princípios de casa, uns princípios voltados a pai e filho, marido e esposa, e não e tentar trabalhar essa questão das nossas angústias, porque podemos ficar mais estressados, impaciente. Tem a questão da insônia também, que eu vejo muita gente reclamando nas redes sociais, que perdeu o sono, que tá aí de madrugada com o relógio biológico afetado justamente por conta dessa quarentena, desse período que tá em casa, a pessoa acaba que dorme um pouco mais, não é, Célio? Então acaba que a insônia também é um problema que é em decorrência disso, não é? É verdade. Já existe o perfil daquela pessoa que passa talvez por uma depressão, por uma ansiedade com insônia, e é um sintoma. Né? Agora, o hábito também, a rotina que mudou também. Quer dizer, eu tô dormindo e acordando mais tarde. Eu tô ficando deitada quase o dia todo, porque eu não tenho o que fazer. Então, é importante, até bom falar desse assunto, a gente ter rotinas. Né? A gente ter rotinas que a gente cumpra. Então é uma dica, né, para os ouvintes, que a gente faça rotina por semana. Sim. E essas rotinas a gente marca ali atividades principais, atividades conectivas que trabalham um pouco alimentando a mente, como exercício, atividade de exercício físico. Se a gente organizar a nossa vida, que já está uma bagunça lá fora, mas se a gente organizar aqui dentro, a gente começa a pensar, ter mais positividade, pensar um pouco melhor sobre as coisas. E quando a pessoa faz uma rotina, como essa dica que eu estou dando por semana, se ela começa essa rotina e cumpra, ela sente bem. E ela está sentindo útil, ela está sentindo importante, né? Porque muitas vezes a gente vai para o comodismo, para esse isolamento social, a gente não tem o que fazer, as situações, as áreas da vida já estão difíceis, né? Eu já estou com falta de impaciência, o financeiro já não está legal. Criança dentro de casa, não é? Aquela bagunça. Então eu fico mais ainda preocupado, estressado, depressivo, baixa autoestima. Isso aí vai atrapalhando um pouco mais. Então é importante a gente criar uma rotina. Uma outra coisa importante é exercício físico, que se o corpo está bem, a mente vai estar bem também, né? Então, tratar isso um pouco e com consequência disso, o sono dentro dessa rotina, ele vai melhorar um pouco, né? E melhorando o sono, é claro, eu vou melhorar o meu humor. É verdade. Eu vou ficar menos irritado, menos agitado, menos impaciente, né? E acaba que essa questão dos exercícios é até importante a gente frisar. As academias estão fechadas, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, dos órgãos públicos, mas hoje em dia com a internet, eles já oferecem esses treinos aí, estão usando, né, das famosas lives nas redes sociais, para fazer com que a pessoa não perca a rotina do exercício físico e possa treinar ali em casa com alguma coisa que ela tem, algum equipamento, ou às vezes não tem equipamento, pode usar de produtos que tem em casa, saco de arroz, garrafa de amaciante. Então, assim, tudo colabora para que a pessoa tenha uma ocupação, não é, Célio? Isso, verdade. Você falou uma coisa importante que até é bom falar em todas as áreas. A internet, né? As redes sociais estão se comunicando. Então a gente não está tendo um isolamento total. As redes sociais estão ensinando, falando como fazer um exercício básico, simples, até mesmo interagindo um com o outro. E é uma outra dica que eu dou também para essa interação. Quando a gente for conversar no WhatsApp, por exemplo, com uma pessoa especial, com uma pessoa que já é amigo, com o vovô, com a vovó que está ali isolado, fala ao vivo, fala no WhatsApp, no vídeo, em vídeo. Para quê? Para você sentir um pouco mais presente, para você sentir um pouco ali que tá próximo da pessoa. Porque quanto mais percepção dos sentidos, mais eu estou sentindo interagido, mais estou sentindo socializando. Então isso é importante, essa questão da rede social, né, trazendo informação. Muitos psicólogos estão trazendo muita informação importante. Hoje nós temos consulta através do online. Então assim, o mundo está se reinventando,
né? E está se reinventando através de uma tecnologia que é redes sociais. Isso veio útil agora, nesse momento, a gente se reinventar também, a gente procurar, a gente interagir dessa forma mais virtual. Agora a tendência é essa, dessa forma mais virtual, né? Isso é bacana. E acaba que a rede social também é mais uma forma da pessoa distrair a cabeça. Lógico que a gente sabe que nas redes sociais tem muita informação, também tem muita notícia, mas acaba que ali na rede social a pessoa também encontra como uma fuga para poder se distrair um pouco aí desse estresse, dessa ansiedade, não é, Célio? É importante frisar que nesses momentos são duas coisas que aparecem com mais evidência. É o estresse e a ansiedade. Sim. E quanto mais eu ter distração, quanto mais eu ter atividade, quanto mais eu ter interação, isso diminui. E isso, no meu humor, eu dou um resultado melhor para a família. Eu dou um resultado melhor para fora. Então eu trago uma atitude mais otimista. Eu trago uma atitude mais com um pensamento assim, ó, vai dar certo, Sim. vai passar, a gente consegue. Então isso acaba trazendo um resultado para casa também, né? Você vê lá, talvez a mãe fazendo um exercício, o filho quer acompanhar, não é a mesma coisa, mas está lá acompanhando. É isso que é interação, né? Uhum. Então é importante a gente pensar num resultado familiar, porque a gente vai estar bem no isolamento social, mesmo trazendo uma obrigatoriedade por conta da nossa saúde, mas a gente sabe que a gente reinventando, a gente trazendo outros significados pela família, a gente vai sentir melhor, né? Um pouco melhor. Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Célio Gama Chaves, ele é psicólogo, tá falando sobre essa questão agora do isolamento social, os cuidados que você tem que ter em casa para não afetar a saúde mental, tem o equilíbrio emocional durante essa época de quarentena. Célio, eu tenho uma pergunta para você. Basicamente, acredito eu que em toda família existe uma pessoa que é aquela que é preocupada, que é a pessimista da história, a pessimista da família. Como que a gente pode fazer para que essa pessoa, é lógico, preocupada com a situação, tudo, não contamine as outras pessoas com esse sentimento de negatividade? Nesse contexto de família, sempre tem realmente uma pessoa assim. Mas também tem pessoas positivas. É verdade. Né? É verdade. Então, as pessoas positivas, elas vão perceber isso com mais clareza também. Né? Então, a interação, porque ela está pedindo ali algo também. Ela está trazendo um sinal. Na verdade, ela não está querendo trazer notícia ruim. Ela está falando assim, aqui dentro também eu estou sentindo mal. Então, é uma forma, até carência dessa pessoa trazer para fora. É uma forma dela dizer assim, eu estou sozinha, me ajuda. Então, essa combinação dessa angústia que está por dentro, que ela tem esse pensamento mais negativo e que externaliza de uma forma de baixa autoestima, vitimizando, trazendo a problemática maior do que já está, né? Então, outras pessoas na casa que tem já um pensamento positivo, aproxima dela, né? Eu acho que interage mais, tem esse momento de interagir mais com essa pessoa que ela está precisando de uma ajuda, né? Em casos do aparelho psíquico dessa pessoa, ela não está dando conta, ela não está conseguindo, até indica um psicólogo para ter uma conversa com ela online, né? Até indica alguém que está na área especializado ou para conversar, para interagir com ela, para não aumentar esse sintoma, né? Que isso é importante também. Célio, eu queria tocar numa parte com você sobre a questão das crianças. É importante para os pais deixarem claro para as crianças, para os pré-adolescentes, o que está acontecendo, a situação que nós estamos vivendo. É lógico que a gente sabe que a criança não vai entender de fato com a magnitude que se deve entender a situação. Mas é importante para os pais deixarem as crianças cientes da situação? Sim, sim. Até porque as crianças estão vendo diferença. Sim. Né? O que é que meu pai está fazendo em casa? É verdade. É para ele trabalhar, minha mãe... Às vezes a babá não está em casa, né? Então assim, é importante sim, né? Mas vamos lembrar que nós temos a cabeça de adulto e a criança tem a cabeça de criança, né? Sim. Trazer de um formato, é como eu vou dizer isso, é como eu vou tratar isso, é como eu vou lidar com isso, né? Então é importante trazer sim, né, para a criança a realidade, mas de uma forma que ela entenda, de uma forma que isso não machuque, de uma forma que ela não vira
trauma, mas sim fala assim, estamos aqui em família, estamos juntos, estamos protegidos, estamos acolhidos. Você não está sozinho. Não está sozinho, né, de uma forma que não gera um trauma, mas é sim, é importante. Então é importante. Então olha só, nós estamos recebendo aqui o Célio Gama Chaves, ele é psicólogo, está falando sobre a questão do equilíbrio emocional, a ansiedade nessa época de quarentena, de isolamento social. As pessoas estão em casa, a gente sabe que tem um esgotamento, já estamos entrando aí na terceira semana de quarentena, de isolamento social. Muita gente não respeita, não é sério? Muita gente tá na linha de frente, precisa sair de casa para poder trabalhar. E agora eu quero tocar em outro ponto com você, Célio, que é a questão da organização. Não quer dizer que é porque a pessoa está em casa que ela tem que deixar de organizar o trabalho, organizar a rotina dela. É importante ela ter justamente essa rotina para que ela não caia no ócio. Sim, com certeza. Tendo a rotina e marcando o dia certo, eu até sugiro que seja uma rotina que é curto prazo. Sim. Até mesmo para se organizar, para começar a se organizar até em outro ambiente que no caso não é a empresa, é a casa. Tendo essa rotina, ele vai saber o que vai fazer. Ele vai ter horário para despertar. Ele vai ter horário para fazer aquela atividade. Ou fazer uma atividade que é importante, ou fazer uma atividade que é com ele, ou fazer uma atividade que é com a família. É importante a gente ter essa rotina. Até para organizar, né, aquilo que está fora. Sim. Porque aqui já dentro já está um pouco mais inseguro, um pouco de incerteza, eu fico um pouco mais preocupado, né? Então, eu fazendo essa rotina, eu vou sentir até um pouco melhor. Sim. Porque eu tenho que fazer, essas coisas são importantes e eu estou cumprindo. Então eu vou fazendo mais ainda, quando eu vou sentindo um pouco melhor, uma sensação melhor, né? Olha só, e um ponto também que eu queria tocar com você, ô Célio, é sobre a questão dos sintomas da ansiedade. Existe aquela questão da falta de ar, não é? Quando você está muito ansioso, tudo. E um dos sintomas da Covid-19 é a falta de ar. Já de boa colocação. É importante a gente diferenciar a falta. Eu estou sentindo falta de ar. É pânico, ansiedade ou coronavírus? Sim. É importante diferenciar. Primeiro, sintoma, ele vem com combinações. Ele não vem isolado com um fator. Então tem a falta de ar, com combinações, com outros sintomas. Por exemplo, o pânico uma situação dessa, é um gatilho que libera uma angústia. Sim. O aparelho psicológico não dá conta e vai para o corpo somatizando. Trazendo o quê? Um batimento cardíaco acelerado, a falta de ar, a sensação de desmaio, formicamento. Sim. E um pensamento que eu vou morrer. Então isso é o pânico. Agora vamos falar do coronavírus, por exemplo. Já vem uma falta de ar com outras combinações. Febre alta ou febre mesmo, né? Tosse, dor no corpo, sim. Alguns casos dor de cabeça, enfim. Então são sintomas combinados. Não podemos dizer que a falta de ar eu estou com coronavírus. Não. E os dois estão na evidência hoje. Com essas incertezas, pode ser que eu tenha uma ansiedade que vai gerar ali um certo desconforto, uma falta de ar, né? E também pelo coronavírus, através do vírus, né? Então é importante a gente diferenciar o sintoma para procurar as pessoas certas, sim, os especialistas certos para tratar nessa demanda, né? Mas é importante. É um assunto muito amplo para se falar, né, nessa situação que estamos vivendo nos últimos dias de quarentena, de isolamento social. Célio, quero agradecer muito a sua participação aqui no Líder e Você Contra o Coronavírus. Vou deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais, deixar a sua rede social, para quem quiser te procurar lá na rede social, fica à vontade. Muito obrigado, Jade, e é importante eu ter falado todas essas informações dentro daquilo que é o isolamento social. É importante ficar em casa, é importante a gente ter essa consciência, né? Mas eu vejo muito idoso andando na rua. É reinventar. Sim. Imagina, ele querer reinventar agora. Então é a maneira que a gente tem que conversar com esse idoso. É a maneira que a gente tem que conversar com essa criança. É a maneira que a gente tem que conversar um com o outro, né? E tá bacana para um movimento também, um ajudando o outro. Sim. Então tá despertando isso no ser humano. Porque a gente vive muito isolado, muito individualista, e hoje está despertando muito essa socialização. Então vamos pensar mais nisso, né? Eu acho que agora é um momento também
mesmo está em isolamento social físico, mas a gente não está com esse isolamento social emocional. É verdade. Cuidando um do outro, né? Então eu agradeço também e espero ter ajudado, compartilhado aí, tá bom? Com certeza. Pensamento positivo sempre, cada um fazendo a sua Sim, parte, sim. para que juntos saímos rápido dessa, né? Verdade. Se Deus quiser. Obrigado, viu, Célio, pela sua abraço. participação. Célio Gama Chaves, psicólogo, participou aqui conosco hoje do Líder e Você contra o Coronavírus. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouquinho eu tô de volta. Líder FM e você contra o coronavírus. 93,1 Líder. A Líder faz sucesso. Líder 10h50. Joma Peças tem o melhor preço, a gente tem. Joma Peças tem tudo em autopeças, tudo em autopeças, tudo em autopeças.